Olá a todos, aqui é o Baghead X e hoje eu estou trazendo esse jogo aqui, um Metroidvania muito bom. Antes disso, não deixe de curtir, seguir e compartilhar. O canal conta com a sua participação, é muito importante para nós. Agradeço de coração e vamos ao vídeo. Um dos jogos que mais me surpreendeu nesses tempos foi Blasphemous. Esse jogo foi uma surpresa incrível que eu tive ao jogar. Ele está cheio de uma atmosfera cativante, assustadora e mística. O jogo tem uma ambientação incrível. Veremos cenários relacionados à mística da Igreja Cristã Católica Espanhola. Alguns símbolos pertencem à parte de irmandade ligadas à Igreja Espanhola. Os seres místicos são ligados aos mitos e lendas espanholas. Há tantos seres com características estranhas e medonhas que muitas vezes remetem às pessoas que se induzia a sacrifícios para garantir o milagre. Esses sacrifícios muitas vezes eram vistos por indivíduos que se chamavam de mártires ou pagadores de pecados. Tal atitude remete a uma época de credulidade, a uma época em que as pessoas se acreditavam em poderes divinos que faziam de tudo para conseguir um lugar no céu, um milagre, ou mesmo um medalhão, algo que possa transmitir graças, por exemplo, como um manto, o sagrado manto, onde recebeu sangue mostrando a face de Jesus Cristo. Antigamente se vendia ossos ou medalhões em que esses fiéis compravam e guardavam como sinal de adoração ou de fé. Então, muitos dos itens que irão ser vistos no jogo são indumentárias que oferecem benefícios e dons ao protagonista do jogo, como se fosse um fiel na época da Idade Média. Esses itens conferem força, velocidade, resistência e mana, pontos que aqui são chamados de meia-culpa, para proporcionar ao personagem poderes com grande potência. Outra coisa importante são as passagens que estão nesse jogo. Muitas vezes você pode ver figurinhas parecidas com fiéis, frades, padres, santos, monges e muitas figuras que a gente acaba encontrando numa comunidade católica, ou até mesmo pessoas possuídas, pequenas vilas e muitos outros personagens que serão aliados ou inimigos de nosso personagem. Cada NPC confere ao protagonista uma história que vai se somar ao score final da história do jogo em que nós jogamos. Nesse meio tempo, é importante seguir uma linha de quests para liberar determinados finais do jogo. E seus oponentes são seguidores de facções ligadas à Igreja dos Milagres, uma entidade que nós veremos com uma certa frequência aqui na história de Blasphemous. Então, muitas vezes você vai ver esses oponentes como forma de santos, mártires, pessoas que sacrificaram por seguir aquilo que eles acreditavam ser o certo, por seguir o líder dessa igreja, que na verdade quer dominar a entidade chamada Milagre, pois sendo ele líder, ele acredita que é só ele que deve ter domínio dos dons, das profecias, de tudo que é ligado ao milagre. Todos os domínios dos milagres e também que a lealdade dos seguidores esteja a ele ligada. Para o combate, nosso personagem conta com uma espada que é o sinal da penitência, dada pela entidade chamada Milagre. Junto da espada, o personagem conta com os pontos de vida e os pontos de mana, que aqui se chama meia-culpa. Fora isso, contamos com os itens que até parecem com o Rosário Católico, que cada módulo contém uma vaga, onde você pode colocar os itens com habilidades específicas. E para as magias dos personagens, conseguimos essas habilidades ao derrotar os inimigos. Quanto aos golpes, você consegue suprimir pontos de experiência através de orações para ídolos, onde você vai adquirir esses golpes. Isso serve para o combate com oponentes ou mesmo para os boss. Quando você se ferir, terá poções que lhe curará para recompor seus pontos de vidas
Quanto aos pontos de meia-culpa, você vai recuperar em combate com seus inimigos, ao eliminá-los, ou mesmo em combate normal também. Com essas características que eu te passei, você já pode pensar mentalmente uma ficha do nosso personagem. Sendo assim, podemos fazer uma apresentação da história. Nós começamos dentro de uma igreja onde tem diversos indivíduos ao chão. Nosso protagonista também está ao chão. Ele ligada a essa facção da Igreja do Milagre. Os indivíduos do reino de Custódia faziam sacrifícios para conseguir milagres. A Igreja dos Milagres direciona os fiéis. Os milagres florescem de diversos caminhos, seja pela punição ou seja pelas bênçãos. Nosso protagonista silencioso se chama o Penitente. Ele possui uma espada chamada de A Lâmina da Culpa, que em sua forma possui vários espinhos parecido com a coroa de Jesus Cristo. Essa espada concede a força para o personagem através da culpa que ele consome em seus combates. Sua Santidade, o Escriba, que é líder da Igreja do Milagre, tem domínio sobre o milagre. Sua Santidade manda seus seguidores mais fervorosos para eliminar esta facção liderada pelo Penitente. Então o Penitente, ao ter sobrevivido, precisa eliminar esses fiéis mais fervorosos da Igreja dos Milagres. E mais tarde irá ter um grande combate com a Santidade, o Escriba, que quer ter o domínio sobre o milagre. Blasphemous é um jogo Metroidvania no estilo Soul-like. Tem mecânicas que precisam ser treinadas no jogo. Suas dificuldades são exploradas em modos de jogos, com poucos pontos de vidas, poucas poções de curas, poucos pontos de meia-culpa. O jogo não tem fases. Ele é separado por áreas, onde cada área terá uma característica própria. E dentro dessas áreas você irá desbloquear itens, habilidades e condições que vai liberar finais diferentes do jogo. Em si, o Blasphemous é uma imagem de uma época onde, seja a igreja, seja seus fiéis, seja as pessoas que participavam dessa entidade social, eram munidas de um complexo de conflito entre polos maniqueístas, sendo os dois polos estando na mesma entidade. A gente vê isso nas igrejas, nas esculturas, os santos com formas estranhas, com olhares estranhos, feições estranhas. Mesmo na igreja de Ouro Preto ou igrejas barrocas, a gente vai ver muito esse tipo de arte que mostra o conflito entre os seres que existe nessa igreja, seja os santos, seja os anjos, seja as entidades que estão representadas na igreja. O Blasphemous é o resumo de tudo isso e muito mais, pois existe uma riqueza nessa cultura mostrando o conflito do indivíduo daquela época, que era regido pelos dilemas dessa época. Enfim, agradeço a atenção de vocês, uma boa jogatina e até a próxima. Perhaps I might reduce the magnitude of this sentence by helping you. Bring me the Quicksilver, which is capable